Olá, amigos do Mistério Orquestra! E aí, preparados para mais uma aula? Então já arrume seu local, pega uma caneta e um papel e vamos nessa. Na aula de hoje, iremos abordar sobre os sinais de alteração ou acidentes. Acidente ou alteração é o sinal que, colocado diante da nota, modifica sua entonação. Hoje vamos aprender sobre o sustenido, bemol, B quadro, dobrado sustenido e dobrado bemol. Vamos aprender agora a definição e para que serve especificamente cada um deles. Antes da gente iniciar especificamente os acidentes ou alterações, vamos relembrar os conceitos de tom e semitom. Tom e semitom é a distância existente entre duas notas, certo? Tom é uma distância maior e o semitom é a metade de um tom, conforme aprendemos na semana passada. Se você precisar recapitular, volte lá no videozinho, na última parte do videozinho da aula 2 e relembre esses conceitos porque eles serão muito utilizados na aula de hoje. Vamos começar pelo sustenido. O sustenido é este sinal que aparece aqui na tela que parece o jogo da velha ou hashtag. Ele sempre vai elevar a altura da nota em um semitom. A diferença de um para o outro, nesse caso específico a gente está vendo o dó natural e o dó sustenido, é que o dó sustenido ele é meio tom mais agudo que o dó natural. Toda vez que a gente vê uma nota com sustenido na partitura, a gente já sabe que aquela nota ela vai ser meio tom mais aguda do que a nota natural dela. Então agora nós vamos ouvir qual a diferença do dó natural para o dó sustenido. Prestem atenção e vamos ouvir. O dobrado sustenido é simbolizado com um X. Ele eleva a nota natural em dois semitons, como podemos ver aqui nessa imagem. Dobrado sustenido, como o próprio nome já diz, é como se fosse duas vezes o sustenido. Então, por questões de lógica, se um sustenido ele altera a nota, eleva a nota, faz com que a nota suba um semitom, então o dobrado sustenido, por ser duas vezes sustenido, ele vai fazer com que a nota suba dois semitons. Certo? Então, se a gente tiver um dó natural e um dó dobrado sustenido, vai ficar dessa forma. Vamos ouvir. O bemol, ele é escrito com um Bzinho e serve para abaixar a nota natural em um semitom, conforme podemos ver na imagem abaixo. O bemol, diferente do sustenido, abaixa. O sustenido ele serve para elevar a nota, para deixar a nota mais aguda. O bemol, B, pensa comigo, B de baixo, ele serve para abaixar a nota, para deixar a nota mais grave. Nesse exemplo que a gente tem aqui embaixo, nós estamos vendo o Ré bemol e o Ré natural. Vamos ouvir agora qual é a diferença do Ré natural, que é a nota sem nenhum tipo de alteração ou acidente, para o Ré bemol, que é uma nota com bemol. Vamos ouvir. Já o dobrado bemol, ele é escrito com dois Bzinhos e serve para abaixar a nota natural em dois semitons. O dobrado bemol também pode ser chamado de bemol duplo. O dobrado bemol ele vai servir para abaixar a nota duas vezes que o bemol abaixa, então em dois semitons. Vamos ouvir. O B quadro ele é escrito dessa forma que vemos na imagem abaixo. O B quadro ele serve para anular o efeito dos demais acidentes, tornando a nota natural. Explicando de maneira simplificada, ele serve para fazer a nota retornar à situação anterior dela. Como assim? Simples. Se, por exemplo, na nossa partitura nós tínhamos um Dó sustenido e na sequência colocamos um B quadro, esse Dó, que antes era sustenido, porque tinha um sustenido à frente dele, ele se torna um Dó natural. Explicando mais simples ainda, da forma como eu entendi, o B quadro ele é como se fosse uma borracha. Ele serve para apagar os acidentes anteriores. Se nós tínhamos um sustenido, ou um bemol, ou um dobrado sustenido, ou um dobrado bemol, e na sequência a gente coloca um B quadro, esse B quadro ele serve para apagar os acidentes que vinham antes dele. Entenderam? Importante, com relação à grafia, os acidentes eles devem ser escritos com muita precisão, sempre na mesma linha ou no mesmo espaço da cabeça da nota,
para não ficar confuso. E ele sempre vem antes da nota. Primeiro se escreve o acidente, depois se escreve a nota, como podemos observar na imagem abaixo. A título de curiosidade, os acidentes eles podem ser divididos em acidentes ocorrentes e acidentes fixos. Os acidentes ocorrentes aparecem junto à nota, têm duração somente pelo compasso e oitava em que se encontram. O acidente ocorrente ele afeta todas as notas da mesma oitava até o final. Se uma nota com acidente estiver ligada para o compasso seguinte, o efeito do acidente se mantém, como a gente observa aqui na imagem abaixo. Já os acidentes fixos, eles aparecem junto à clave, têm duração por toda a música, onde se encontram e todas as oitavas em que estão. Eles podem também ser chamados de armadores de clave. E ainda nessa aula vamos aprender sobre armadores de clave. Agora é sua vez. Vamos colocar as figuras aqui e você no seu caderno vai dizer qual o nome delas e B, qual a função que elas têm na partitura. Se na primeira figura você escreveu B quadro, acertou, e ele serve para anular o efeito dos outros sinais de alteração. Se na segunda figura você escreveu sustenido, acertou também, e ele serve para elevar a altura da nota em meio tom. Se você escreveu bemol, acertou, ela serve para abaixar a altura da nota em meio tom. Se você escreveu dobrado bemol nessa aqui, acertou também. Abaixa a altura da nota em 2 semitons. E essa é o famoso dobrado sustenido. Ele serve para elevar a altura da nota em 2 semitons. Agora, nós vamos falar sobre armadura de clave. Mas o que é armadura de clave? É um conjunto de alterações, essas que vocês acabaram de ver no assunto anterior, que acompanham a clave. Então, em quase todas as partituras, se vocês forem parar para perceber, logo depois da clave, vem um conjunto de alterações bem na frente. Ou vem com um conjunto de sustenidos, ou um conjunto de bemóis, que podem ser de 1 a 7. Porém, é importante atentar para a ordem que essas alterações aparecerão na armadura. Não é de qualquer jeito. Existem 2 ordens, a ordem dos sustenidos e a ordem dos bemóis. A ordem dos sustenidos é Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si. E a ordem dos bemóis é o inverso da ordem dos sustenidos. Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó e Fá. Fácil, né? Se sabe um, automaticamente já sabe o outro. É importante ressaltar que esses sinais de alteração ficam exatamente onde nós escrevemos as notas dentro do pentagrama. Agora, vamos entender de forma prática como funciona isso. Suponhamos que a gente pegue uma música e na armadura de clave tenha só um sustenido, que, de acordo com a ordem que acabamos de aprender, seria o Fá. O que significaria isso? Quer dizer que, durante toda a extensão da nossa música, todos os Fás que aparecerem, independente da altura, se fosse uma oitava abaixo ou uma oitava acima, todos esses Fás levariam consigo essa alteração apresentada na armadura de clave. Ou seja, todos seriam sustenidos, exceto se aparecesse aquele sinal de alteração que anula o acidente da armadura de clave. Você lembra qual é? Isso, o B quadro. Nesse caso, essa nota específica, onde a gente encontrasse o B quadro, retornaria para o seu estado natural. E esse mesmo raciocínio serve para as músicas com um conjunto de bemóis na nossa armadura. No exemplo abaixo, temos 2 bemóis, que de acordo com a nossa sequência, são o Si e o Mi. Logo, todas as notas Si e Mi que encontrarmos na partitura estarão sofrendo essa alteração. A não ser que, como já falamos, durante a partitura, encontremos o B quadro. O interessante de sabermos sobre isso é que a partir da armadura de clave conseguimos identificar a tonalidade da música. Mas como? No caso de uma música onde nossa armadura é formada por sustenidos, nós vamos analisar qual é o último sustenido e acrescentar um tom nessa nota correspondente. No nosso exemplo abaixo, temos 3 sustenidos, onde o nosso último é o Sol. Se acrescentarmos um tom, qual nota teríamos?
Isso mesmo, Lá. Logo, a tonalidade dessa nossa música está em Lá maior. Vamos para outro exemplo. Nesse caso, temos 2 sustenidos, onde nosso último é o Dó. Se acrescentarmos um tom a essa nota, vamos ter o Ré. Logo, a nossa música está na tonalidade de Ré maior. Agora é com você. Vamos apresentar outra música com outra armadura e você vai dizer qual a tonalidade. Pause o vídeo se precisar de mais tempo. Se você respondeu que essa música está na tonalidade de Sol maior, você acertou. No caso de uma música onde nossa armadura é formada por bemóis, nós vamos analisar apenas qual é o penúltimo bemol, e assim encontraremos nossa tonalidade. No nosso exemplo abaixo, temos todas as 7 alterações presentes, os 7 bemóis. Nosso penúltimo bemol é o Dó, então a tonalidade encontrada é a de Dó bemol maior. Agora, vocês estão aptos sobre as ordens dos sustenidos e bemóis e sobre como encontrar a tonalidade de uma música através de sua armadura de clave. Por fim, o último assunto de hoje é a escala maior ou escala diatônica. Essa escala é a base da música ocidental. Ela é usada em muitos gêneros musicais, desde a música clássica até o rock e o pop da atualidade. É chamada assim por causa da sua estrutura, que é composta por 7 notas diferentes, ou seja, todas as 7 notas musicais que aprendemos, e obedecem à seguinte sequência de tons e semitons: tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Essa sequência é repetida em cada oitava da escala, começando e terminando com a mesma nota. O conceito de oitava será explicado na aula de intervalos musicais. Aguardem! A escala maior, ou escala diatônica, recebe o nome da nota em que ela começa, seguida da palavra maior. Por exemplo, se a escala começa em Dó, então o nome dessa escala será a escala de Dó maior, e isso vale também para os sinais de alterações que acompanham a nota. Por exemplo, se a escala começa em Fá sustenido, então o nome da escala será Fá sustenido maior. Se começa em Si bemol, então o nome da escala será Si bemol maior. Vamos aprender agora a escala de Dó maior. Ela é a base das escalas diatônicas, porque as notas da sua escala não têm nenhuma alteração ou acidente musical, ou seja, sem precisar adicionar sustenidos, bemóis e etc. E naturalmente ela já obedece à regra de tons e semitons que acabamos de aprender. Começando com Dó, colocamos em sequência todas as outras notas musicais, e a oitava nota vai ser o Dó. Entre essas notas, há a seguinte distância de tons e semitons: tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Como você pode observar, entre Dó e Ré nós temos um tom. Entre Ré e Mi, um tom. Entre Mi e Fá, um semitom. Entre Fá e Sol, um tom. Entre Sol e Lá, um tom. Entre Lá e Si, um tom. Entre Si e Dó, um semitom. Entenderam? Note que os semitons estão localizados entre as notas Mi e Fá e em Si e Dó. E essa informação é valiosíssima, portanto, memorize ela. Vamos ouvir agora a melodia dessa escala. Você com certeza já cantou ou ouviu essa música. Olha só como você está craque! Já sabia a escala de Dó maior e nem tinha percebido. Na próxima aula, vamos ver como fazer outras escalas maiores a partir da escala de Dó maior. Vale ressaltar que existem outras escalas musicais além da diatônica, como a escala cromática e a escala pentatônica, mas a escala diatônica é a mais comum e que é ensinada em primeiro lugar aos estudantes de música, como estamos fazendo aqui. Agora vamos aos exercícios. Primeiro, faça as armaduras de claves de sustenidos e bemóis em seu caderno, na clave de seu instrumento, e envie para o seu professor. Você deve dizer a tonalidade em que a armadura de clave está. Segundo, responda a pergunta: qual a ordem de tons e semitons da escala maior ou escala diatônica? Terceiro, qual a ordem de sustenidos e bemóis das armaduras de claves? Agora nós vamos fazer a correção da primeira série do Pozzoli 4x4. 1,
2, 3, 4. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. E para finalizar, chegou a hora de você praticar com a atividade da semana. Vamos avançar para a segunda série do Pozzoli com o passo 2x4. Ajuste o seu metrônomo a 70 bpm, grave seu vídeo e mande no seu grupo de naipe no prazo estipulado. Bons estudos e até a próxima!